Silvana Medeiros, do canal e do site Saúde como Caminho. Queria explicar para vocês que nós vamos ter idades variadas dependendo do setor, da área da nossa vida. Eu posso ter uma idade cronológica, que no meu caso é 53 anos, mas posso ter uma idade emocional que é diferente dessa idade cronológica, do que se espera de um comportamento de uma pessoa que tem 53 anos. Eu posso ter uma idade mental diferente, uma idade mental, emocional diferente, uma idade espiritual diferente, dependendo da maturidade, ou seja, das experiências que eu tive durante a vida e que eu trago, né, das minhas histórias anteriores, para quem acredita que a gente passa várias vezes por nascimento, morte, ou seja, renascimento. Mas se você não acreditar só dessa vida, só dessa história, desde que você nasceu, você vai desenvolver maturidades diferenciadas, seja em relação ao seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo mental, o seu corpo espiritual. O que eu quero dizer? Então, eu posso ser uma pessoa de 53 anos, mas que me comporto como uma criança, ou seja, que eu reajo quando as pessoas me contrariam, que eu fico ali martelando, insistindo em situações que só me prejudicam, que eu fico muito dependente das pessoas, tenho comportamento, tenho relações de codependência, que eu não sei tomar uma decisão se não for alguém do meu lado. Vamos ver, eu não consigo, vamos dizer, me afirmar profissionalmente para ter uma renda, para me sustentar. Então, são comportamentos de uma criança, né? Quando a gente não consegue independência, né? Seja financeira, seja emocional, seja espiritual. Muitas vezes a gente segue, a gente se mantém ali numa religião, num caminho espiritual, porque nossos pais ou nossa família seguiu esse mesmo caminho e a gente se sente ali na obrigação. Isso é um sinal que eu tenho uma maturidade espiritual de criança, porque eu estou seguindo os meus pais. Né? Então, isso em relação às ideias, muitas vezes eu não sei, eu não sou capaz de me aprofundar nas coisas, de estudar aprofundadamente os temas, e eu vou seguir as ideias de outras pessoas, seja de meus, geralmente das autoridades que eu confio. Né? Se eu for uma pessoa que ainda deposita a maior confiança da minha vida em meus pais, eu vou seguir as ideias dos meus pais. Então eu vou repetir aquilo que eles pensam. Eu vou olhar para o mundo da mesma maneira que meus pais olham. Então isso me mostra também que a minha maturidade mental, psicológica, é uma maturidade infantil, porque ainda não é capaz de, vamos dizer, de chegar às suas próprias conclusões. Porque quando a gente se depara com a vida, as situações da vida, para a gente desenvolver maturidade, não é tão simples. Às vezes a gente acha que é muito simples, que a gente não pensa sobre isso, a gente não pensa sobre como a gente reage aos acontecimentos, a gente não analisa de como a gente faz nossas escolhas. Né? A gente está acreditando, eu sempre brinco, eu sou professora, vocês já sabem, quem me segue, eu sou muito grata de quem me segue nesse canal, porque me compartilha comigo também seus sentimentos, suas percepções, me dá força para eu compartilhar os meus, que a ideia é essa, que a gente vá pensando junto sobre a vida e buscando maneiras de viver melhores do que a gente tinha, né? Ou seja, crescendo, aumentando a nossa maturidade. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo sobre as idades, porque às vezes a gente está ali engalhado em situações da nossa vida, né? E nós estamos fazendo o planejamento 2023 e muitas das coisas que a gente não consegue transformar é porque nós temos pouca maturidade em relação àquela situação que nós estamos querendo transformar. Né? Eu fiz um vídeo recente, acho que ontem, sobre como a criança interior pode estar atrapalhando você, impedindo, inclusive, às vezes, de você alcançar seus objetivos e realizar suas metas. Então, a gente tem que entender que o que está por trás disso é a nossa pouca maturidade em relação àquele aspecto. E aí, para poder amadurecer, a gente precisa estudar, a gente precisa ter humildade para buscar conhecimento e novas experiências naquele assunto onde a gente ainda está repetindo. Porque, como eu disse, para poder eu entender que idade eu tenho, né, eu preciso olhar o meu comportamento em termos físicos, para saber a idade. Acho que é mais fácil de você ver, de você perceber a sua idade cronológica do seu corpo, como sua saúde, o aspecto do seu rosto, o aspecto do seu corpo.
tem a ver. Tem pessoas que têm 40 anos e elas têm um corpo, vão até fazer exames, e ela tem um aspecto bem jovial, e vão fazer exames e mostra que o coração, até o médico disse, o coração é de uma pessoa de 20 anos. Isso quer dizer que ele está jovem, é um coração bem cuidado, é um corpo bem cuidado. Então você está com 53 anos, mas você manteve uma vitalidade muito boa. Então você pode ter 53 anos, mas ter um corpo jovial e saúde fisiológica, né? Seus órgãos e seus sistemas serem saudáveis, e você ter uma idade menor do que a sua, assim, em termos de saúde, menor do que a sua cronologia, do que a sua idade. Então você pode ter um corpo de 30 com 53. E também emocionalmente, você pode ter 20 anos, mas ter uma compreensão de mundo, você vem buscando se analisar, você vem buscando se compreender, se autoconhecer, buscando meditar, buscando, às vezes, terapia, buscando respirar. Tem muitos caminhos, né, que a gente pode buscar para se conhecer. E aí você vai desenvolvendo uma maturidade emocional, mental, que ultrapassa a sua idade. Então você tem 20 anos, mas você tem uma maturidade de 30, de 40, porque você foi vivendo as coisas e foi aprendendo. Porque para a gente desenvolver maturidade, não é simplesmente viver. A gente precisa viver com consciência, para a gente perceber como a gente está fazendo as escolhas e para onde essas escolhas nos levaram. Né? O que a gente obteve a partir das escolhas, dos caminhos que nós seguimos? Porque se eu faço esse acompanhamento de avaliar a minha escolha, como eu fiz a escolha, viver o caminho que foi escolhido e depois avaliar se o caminho foi bom, eu tenho como refazer o caminho da próxima vez de uma maneira diferente e melhor. Isso é crescer, isso é desenvolver maturidade. Então você vai ter mais ou menos uma ideia, né? Se você olhar para a sua vida, para o seu comportamento, para a forma como você pensa e como você reage à vida, você vai ter mais ou menos uma ideia da sua idade. Se você tem uma idade emocional mais para uma criança, mais para um adolescente, mais para uma pessoa que já, né, chegou aos seus 40, seus 50, seus 70, seus 100, né? Ou seja, que foi aproveitando cada movimento, cada experiência para crescer, para olhar, para refazer de uma maneira mais consciente o caminho. E isso não importa qual das áreas da vida. Todas as áreas você pode aprender, desde que você comece a prestar atenção. O que motivou você a seguir por determinados caminhos? O que é que você obteve, né? Que ganhos você teve seguindo por esse caminho? E se você deve continuar da mesma forma ou é necessário você refazer esse caminho? Então, à medida que você, né? Porque a gente tem a vida ela é circular. A vida oferece movimentos para você passar pela mesma experiência várias vezes. Então, o importante, né, para amadurecer em qualquer área, você vai precisar passar pelo mesmo lugar com mais consciência, com mais consciência mesmo da realidade, do que está envolvido, da sua responsabilidade na vida, né? Que você colhe o que você planta. Isso é em relação como é maturidade, a idade emocional, a autorresponsabilidade é um dos itens mais importantes para você avaliar que idade emocional você está, né? Então, gente, eu digo sempre isso, digo uma vez, se você gosta de nossos vídeos, dê aí um like para a gente prosseguir, compartilhe com amigos, se você acha que pode se beneficiar com os assuntos do nosso canal. E se inscreva se ainda não se inscreveu, certo? Então, um beijo e até amanhã, que continuamos pensando e tomando consciência sobre como viver melhor. Beijo.